Você vê, Deus cria o mundo e diz, haja luz e houve luz. Façamos o homem foi feito. A gente gosta disso? Não. Você vai para a faculdade, isso não pode. Uma explosão, pum. Um átomo que virou uma célula, que foi para a água, que virou um girino, que perdeu o rabo, que foi promovido a sapo. Que aí cresceu, ganhou o rabo, que o girino perdeu, virou um macaco, subiu na árvore. E aí o macaco agora perdeu o rabo, estava curvado assim, foi ficando assim, foi ficando assim, foi ficando assim. Pegou aquela mulher cabeluda, botou aqui nas costas e virou ser. Somos mesmo uma evolução de um chimpanzé? Ou fomos criados por bondade divina? Quais são as teorias acerca da criação do homem? Neste episódio falaremos sobre um assunto polêmico, a evolução. Eu já ouvi falar muito sobre o criacionismo. E vocês, meninos? Eu ouvi dizer que a gente é uma evolução do macaco, que tinha um macaco lá, e aí a gente evoluiu e viramos o que somos hoje. Bem, eu ouvi que isso é coisa do diabo. Isso aí é coisa que o diabo botou. Inclusive, isso era na época que eu era de igreja e tal, e aí a gente ouvia falar muito disso, da criação divina. Eu acho que o nome que dá isso aí é... Qual é o nome, Manuela? Criacionismo. Muito obrigado. O que é esse criacionismo, gente? Da onde surgiu esse mito do criacionismo? Mito e não teoria, porque ainda não é algo comprovado cientificamente. A gente não fala aqui de religião e tal, mas só de fatos científicos. Então, mano, o que é esse criacionismo? O criacionismo, ele tem muito a ver com um sujeito criador, com alguém ou com alguéns que criaram o mundo ou que criou os humanos. Então é daí que vem esse nome criacionismo? Exatamente, de criar, de criação, de criador. Está ligado principalmente a uma questão religiosa e cultural. Ela consiste na ideia de que há um Deus ou vários deuses que criaram o universo e os seres vivos de forma sobrenatural, de formas incríveis e inimagináveis. Sem dúvida, a gente sabe, né, que essa teoria ganha espaço em várias culturas, e principalmente lá antigamente, nos primórdios, né, que haviam os homens que viam os deuses do sol ou os deuses do fogo e tal. Até porque quando você sair de uma caverna, a única coisa que você via era o sol, né? Exatamente. Então era só aquilo que eles acreditavam e é isso. Como eu disse, haviam várias culturas que acreditavam nesse mito do criacionismo. E um deles é o egípcio. Os egípcios, eles acreditavam que antes do mundo surgir, existia somente as trevas e a água primordial. Que aí ela faz meio que uma relação, né, uma referência ao Rio Nilo. E a partir dessa água teria surgido um deus que deu origem aos descendentes responsáveis pelas criações dos ares, da terra, do céu e da humanidade. Então é por isso que eles tinham tanto medo do escuro, né? Exatamente. E tem o cristianismo que está com a humanidade há um bom tempo, continua aqui. A teoria do cristianismo, ela não é tão sustentada hoje em dia por conta das teorias científicas, mas há ainda quem acredite no mito do cristianismo. Lá na Bíblia, há uma parte que é toda referenciada a esse momento de criação, né? Esse momento da criação do mundo, da criação da humanidade, que se chama Gênesis, é o capítulo da Gênesis, que quer dizer, Gênesis quer dizer começo, quer dizer início. E lá eles acreditam que Deus criou o mundo, Deus, Jeová, né? Ele cria o mundo em 6 dias e no 7º ele descansa. E logo após, ele cria um homem feito ali, ele modela um homem no barro e dá um sopro divino para esse homem. Aí o homem vive e tal. E logo depois ele vê que o homem tá meio triste, tá meio sozinho. E aí ele cria uma mulher também, faz ali, ele tira a costela do homem, bota ali no barro também, modela ali e cria-se uma mulher. Então, assim, o
o criacionismo, ele está muito ligado a uma crença, a uma religião, a uma cultura, né? Logo depois, muito depois, na verdade, surge as ideias de evolução, de evolucionismo. Antigamente só existia mesmo a ideia do criacionismo. Só depois surgem as ideias, né, de Lamarck, as ideias de Darwin. E a gente vai falar um pouco sobre a teoria de Lamarck. Sim, né, a teoria de Lamarck, no caso, o lamarquismo, que foi uma teoria proposta por Jean Lamarck, ou só Jean mesmo, porque como estamos todos entre amigos aqui, né, já temos uma certa intimidade desde o primeiro episódio. E então, a teoria, ela tenta explicar a evolução das espécies. Mais ou menos em 1809, Jean ele publica um livro que é a Filosofia Zoológica. O livro ele fala sobre o ambiente em mudança que fazia com que os organismos mudassem de comportamento. Fran, você pode me falar um pouco mais sobre essas leis de Lamarck? Claro. O livro ele traz 2 leis que foram propostas por Lamarck. A primeira é o uso e o desuso. Os organismos eles tendiam a expandir os órgãos que mais utilizavam. E aqueles que eram menos utilizados entravam em desuso. A utilização imensa de alguns órgãos e a inutilização de outros estariam ligados às alterações no ambiente em que os organismos estariam introduzidos. E a lei de transmissões dos caracteres adquiridos, que é a segunda lei, né? Nela, as características dos órgãos mais utilizados e dos menos utilizados iriam ser passados por gerações futuras. Ou seja, alguns exemplos da lei de Lamarck chegaram a ser propostos como os pescoços das girafas, né? Que ao tentarem se adaptar no ambiente que viviam e para tentarem também se alimentar melhor das folhas que ficavam nas partes mais altas das árvores, elas começavam a esticar os pescoços para tentar alcançar, né? E essa característica e a necessidade de alimentar com as folhas em locais mais altos foram transmitidos por gerações. Era basicamente isso que as 2 leis da teoria de Lamarck trazia. Mas assim, Fran, como a comunidade científica, ela vê isso? Eles aceitam, assim, de prontidão? Bom, Manu, assim que Jean propôs essas teorias, a comunidade científica rejeitou, né, de cara ali, pois ainda, naquela época ainda não se sabiam sobre as questões que envolviam heranças genéticas. E naquela época também as espécies que existiam eram vistas como imutáveis. O que é isso? No caso, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que todas as características sempre foram as mesmas desde sempre, ou seja, elas não passavam por mudanças, que na verdade era o que estava se referindo acima, que mudavam, só que logo depois ele foi pesquisando e percebeu que não passava por mudanças. Uma outra coisa que o lamarquismo destaca é os caracteres adquiridos, ou seja, as condições que o organismo exerce não são transmitidos para gerações futuras. Um exemplo é se você, malha, fica bombado, ganha bastante massa na academia, etc., fazem atividades físicas e desenvolve esses músculos, essa característica sua não passará para seus filhos e netos, o que seria perfeito, né? Imagine você não nascer, não precisar malhar, não precisar fazer nada, né? Já nascer com aquele porte físico que até a sociedade implica pra gente hoje em dia, né? Eu acho que seria o sonho de qualquer pessoa, né? Seria basicamente o sonho de qualquer pessoa. E ele também falava, né, que uma girafa que esticava seu pescoço, ela também não passaria essas características para gerações futuras. Ou seja, ele meio que já contradizeu o que ele começou dizendo, que as girafas, se adaptando aos ambientes que viviam, esticavam os pescoços, passavam de gerações futuras. E aqui embaixo ele já descobriu que não passavam. Ou seja, ele pesquisou mais a fundo, né, e percebeu que acontecia uma outra coisa. E não passavam gerações futuras, o que seria espetacular se passasse. E a partir dessas teorias de Lamarck, se desenvolveram outras, né? E aí, inclusive, eu vou falar agora sobre a teoria do Darwin, né? Isso, de Darwin, que se eu não me engano, elas só se diferenciam em 3 pontos, certo, Gabs? Isso. Então,
A teoria do Darwin, gente, ela é atualmente a mais aceita dentro da comunidade científica, né? E aí a gente precisa traçar do que era o que foi o Darwin, quem era ele, qual foi o impacto da teoria dele, tá? Então vamos lá, vamos começar. Essa teoria do darwinismo é sugerida, né, pelo biólogo Charles Darwin, certo? Ele era um biólogo britânico, certo? Ele estudou bastante dessa parte, e aí ele sugeriu essas teorias, tá? Certo? Essas teorias foram propostas 50 anos depois, certo? Do Lamarck. Então, não teve muito uma diferença de anos. Depois que o Lamarck sugeriu ele, 50 anos depois, meia década, né? O Charles foi lá e brotou, certo? E aí, diferente do Lamarck, não seria da vontade do organismo se modificar para, né, se melhorar. Para o Darwin, era o seguinte, e a seleção do ambiente, as mudanças constantes do ambiente, faria com que o ser vivo ele se modificasse, certo? Adaptação e sim uma seleção induzida pelas condições ambientais. Então, vamos pensar o seguinte, vou fazer uma suposição aqui bem absurda. Vamos pensar que, gradualmente, a temperatura da Terra fosse caindo, fosse ficando mais frio, fosse ficando bem mais frio, certo? O que aconteceria com os humanos? Se a temperatura caísse de vez, a gente ia morrer, né? Porque o humano é todo pelado. Quando eu digo pelado, eu tô falando em questão da gente não ter pelo. Mas se a temperatura caísse gradualmente, durante 300 anos fosse caindo cada vez um grau, ou meio grau, com o tempo o humano ia ter mais pelo, ia conseguir se adaptar melhor às temperaturas mais geladas, certo, gente? Então, o Darwin, ele traz essa seleção natural, né, que é justamente que o corpo, o ser vivo vai saber se adaptar justamente a essas novas condições ambientais, ok? O Darwin, ele usou como base a geologia e a história, geologia, assim, natural. E aí é o seguinte, essas teorias foram todas compiladas em A Origem das Espécies, lançadas lá no século XIX. E aí foi aceita por boa parte da comunidade, mas também houve muita piada em relação a ele, né? Nós temos algumas charges de uns jornais colocando ele com macaco, ou o macaco guiando ele. Muita gente fala dessa relação macaco-homem, uma forma distorcida da teoria das espécies propostas por Darwin, mas isso aí é fake news antiga, viu, gente? Tá? Então vamos começar o seguinte, de que o Darwin, ele nunca citou essa coisa de macaco, tá? E da onde surge essa ideia de macaco? Da onde surge? O que aconteceu? O que rolou? Então, olha, a gente tem que pensar que o macaco atual, ele surgiu, junto com a gente, de um antepassado comum. Não que a gente veio junto com o macaco, que a gente surgiu do macaco que a gente tem hoje em dia, certo? Porque não é isso que aconteceu. Eu já ouvi piada assim de gente falando, se a gente veio do macaco, por que o macaco não está evoluindo até hoje? Mas não, vamos pensar o seguinte, o macaco é o nosso primo, porque a gente tem uma similaridade genética com eles, é cerca de 98%, gente, cerca de 98%. É tanto que para formar um humano, você precisa de 46 cromossomos, e para formar um macaco, você precisa de 48, o chimpanzé, no caso, tá? Então, a gente tem uma similaridade muito grande. Vamos pensar o macaco como nosso primo. A gente não tem como ser descendente do nosso primo. Você e seu primo têm descendentes incomuns. Exemplo, o descendente mais comum entre vocês é o seu avô, é a sua avó. Aí da sua avó, do seu avô, surgem os filhos deles, que são seus pais. E daí surgem vocês. Então você tem toda essa uma relação de desenvolvimento. A mesma coisa ocorre com essas duas espécies. Então não, gente, a gente não veio do macaco, tá? Tá? Ok. Certo? Darwin propõe isso a partir da seleção natural, certo? Que é a necessidade de sobrevivência e adaptação das espécies ao ambiente. A mesma coisa que eu falei, se a temperatura fosse caindo, a gente teria que se adaptar a uma nova condição. Ou não, morria, certo? E é assim que acabam as espécies, tá? E essa seleção, ela tem 3 estágios. O primeiro é a seleção direcional,
onde os fenótipos extremos podem ser mais vantajosos para a população. Esse fenótipo, ele significa algumas características observáveis, certo? Vamos fazer uma comparação, assim, com a coloração. O que é esse fenótipo externo? Alguns seres vivos, eles têm uma cor muito forte para indicar que você não deve comer eles. Exemplo, aquelas rãs venenosas, né? Então, viu uma rã muito vermelha? Não põe ela na boca, tá bom, gente? Ou uma cobra coral, ela já tem aquela cor forte para indicar que você não tem que comer ela, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem o que são esses fenótipos extremos, certo? Vamos pensar numa relação. A gente tem 3 tipos de peixe e um cardume. A gente tem o menor, o médio e o maior. Um pescador jogou uma rede no mar. Quando ele jogou essa rede, ele pegou o cardume todo. Mas até essa rede ser trazida à superfície, os peixes menores, eles conseguiram sair. Eles tiveram mais vantagem nessa situação. Entendeu? Então, isso que é os fenótipos extremos. Então, a gente tem o maior, o médio e o menor. Certo? Obviamente, o pescador fez uma boa janta de peixe médio e peixe grande. Certo? O próximo é a seleção estabilizadora. E a gente tem que pensar o seguinte, tem essas 3 relações de tamanho, mas nesse caso da estabilizadora é onde o intermediário, esse tamanho médio aqui, eu falo tamanho, mas ele pode ser aplicado a qualquer outra situação, certo? Onde o intermediário ele é mais beneficiado pela condição ambiente. Vamos pensar no bebê humano. Sei lá, uns 2.000 anos atrás, quando a gente não tinha nem incubadora e nem cesariana. Vamos pensar o seguinte, se a mulher fosse parir uma criança muito grande, ela não ia aguentar. Ela ia morrer e também o bebê possivelmente podia morrer. E uma criança pequena não ia sobreviver, né? Até porque os precoces, socorro, nasceu precoce já era. Morria, joga ali na terra, pronto. A terra faz seu serviço. Mas aqueles que conseguiam sobreviver, logicamente, que conseguiam nascer, né? Sobreviver é outra situação. Os que conseguiam nascer eram os intermediários. Hoje é diferente, porque tem todo um aparato tecnológico, a incubadora, a questão da cesariana, que também foi muito criticada no começo, o pessoal não gostava de cesariana não, viu? Como assim você vai rasgar o útero da mulher? Então, e tem, por último, a seleção disruptiva. Então, a gente tem que fazer, para explicar o que essa seleção, ela também beneficia os extremos, mas de uma maneira diferente. Eu vou dar um exemplo aqui que eu tirei do portal São Francisco, certo? Vamos pensar que existe uma população de pássaros que tem 3 tipos de bico. Alguns possuem um bico fino e delicado. Bico 1, uns possuem bico fino, outros possuem bico mais forte e maior. E, por último, existem outros pássaros, uma mistura dos dois. Então, vamos pensar aqui novamente. Tem um que tem um bico fino e delicado. Tem um que tem um bico grosso e grande. E tem um que tem os dois, certo? É um fino e grosso, certo? Não tem o delicado, certo? Ou seja, intermediário. O que dificulta alimentos disponíveis a esses pássaros. Então, cada um aí vai ter uma especificidade. O mais delicado vai conseguir processar certos alimentos. O mais grosso vai conseguir processar alimentos maiores. E o intermediário, um meio termo entre os dois, entendeu? Então, eles vão ter essa relação de seleção disruptiva, onde algumas situações vão beneficiar cada um deles. Entendeu? Vamos lá. E aí, a gente precisa entrar no neo-darwinismo, porque se a gente pensar as teorias de Darwin, elas foram propostas há mais de 150 anos atrás. Naquela época nem DNA tinha, gente. O pessoal nem sabia. Tinha DNA, a gente só não sabia que ele estava lá, né? O que era esse material genético, certo? Então, existiam certas lacunas. Então, essa teoria do neodarwinismo, ele vem justamente para fechar, eu gosto de chamar de tapa-buraco de Darwin, porque ela vem para tirar essas lacunas que tem a partir de conhecimento da genética, certo? Então, a partir de Gregor Mendel, enfim, de vários fatores da genética, ela complementa aquilo que Darwin disse e explica muita coisa que a gente tem hoje, inclusive a evolução de várias bactérias. Então, pelo amor de Deus, não tome antibiótico se seu médico não mandou você tomar antibiótico, não toma, tá bom? Beleza? Porque tá surgindo bactéria aí que é resistente
a todos os tipos de antibiótico, tá? A mesma coisa da evolução de um vírus. Já parou para pensar que a gente todo ano tem que tomar a desgramada da vacina da gripe? O vírus, ele tá lá, ele tá evoluindo. Ele não tá evoluindo? O vírus da gripe também. A gente falou do primeiro episódio da combinação de um vírus, que ele se junta com outro e cria um novo vírus. Então a evolução, ela tá aí. Ah, mas por que quando é em outros seres vivos ninguém discute? Agora, quando é com o humano, tem essas 3 teorias, criacionismo, enfim, mas a evolução, ela tá aí, ela tá presente no nosso dia a dia. Exemplo, eu gosto de citar o siso, que é esse dente do juízo que nasce depois que você é mais velho. Pensa o seguinte, hoje você não precisa rasgar carne, mas seus antepassados precisavam, e os seus dentes da frente não aguentam. Então, o que acontece? O seu corpo cria um dente quando você já tá mais velho. Pensa também na orelha. Tem humanos que conseguem virar a orelha. Para que hoje em dia a gente precisaria virar a orelha? Mas olha ao teu redor os animais. Eles conseguem virar a orelha. Para perceber melhor o som. E por último, o último exemplo, que tornou a nossa espécie o que ela é hoje em dia, é um dedo, o polegar. Segura alguma coisa aí ao seu redor, uma coisa grande, sem o auxílio do polegar. Até você pensar a melhor forma, você já cogitou usar o polegar. Você pode pegar entre o meio dos dedos e tal, mas pense em algo grande. Você não consegue. Ou os seus 4 dedos talvez não tenham força, mas com o polegar você, né, consegue melhor. Então, é isso, gente, o que a gente tem de neodarwismo, de Darwin, certo? É isso. Então, meu agradecimento de todos sempre vai para os nossos ouvintes. Muito obrigado por estar aqui de novo, nos acompanhando. Agradeço. Um beijo, um beijo. Você tem um beijo para mandar para alguém, Fran? Não. Não. Eu vou mandar um beijo aqui para vocês, né? E eu tô muito alegre, porque esse é o primeiro episódio que eu gravo com Manuela. Manuela tá aqui do meu lado, gente. Então, se vocês ouvirem um áudio estourado, foi culpa dela, tá? Meu Deus, desculpa. E aí, é o primeiro... Infelizmente, Fran tá... Infelizmente não, que ela tá na casa dela segura, né? Uhum. Mas é um episódio que a gente tá junto. E eu espero que quando acabar essa pandemia, a gente grave os 3 juntos. Não sei como, mas a gente vai gravar os 3 juntos, tá? E eu peço que vocês sigam a gente lá no YouTube, sigam a gente no Instagram, certo? É muito importante, é Te Educo nos dois. No Instagram é Te_Educo. Segue, pelo amor de Deus, lá, porque a gente também faz mapa mental, a gente tem todo um trabalho para levar um conteúdo gratuito para vocês, certo? Porque se a gente lançasse curso, aí talvez fazia sucesso. Então, muito obrigado a todos. Gente, se caso vocês não acharem o Instagram Te Educo ou aparecerem muitos Instagrams, é só você pesquisar na aba de pesquisa hashtag Te Educo e lá você verá nossas publicações. Isso, exato. Então é isso, este podcast está disponível em 10 plataformas de música. Inclusive o YouTube e o Spotify. Certo? Então, muito obrigado a todos e até mais.